doutor Luiz Queiroz, eu sempre pergunto, ele é professor da Escola Baiana de Medicina, né? Já ensina lá há quantos anos, doutor Luiz? 21 anos ele ensina, nem parece, né? E ele também é médico, psicoterapeuta e brevemente vai lançar um livro. Brevemente vai lançar um livro, mas isso aí é segredo ainda, né, doutor Luiz? E agora eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Queiroz, que é também um cavaleiro da luz. Yes! Gente, boa noite. Muito obrigado aí pela poder estar aqui mais uma vez. Eu agradeço enormemente. Saudar os passistas. Trabalho fantástico, maravilhoso. Wellington, muito bom. Sempre feliz e emocionado com a sua música. E vamos ter um papo assim sério hoje, relaxado, sobre terminalidade, né? A nossa vida deságua no mar. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, eu queria fazer o seguinte. É um trabalho que eu já desenvolvo com os alunos da Baiana há 20 anos. Que é a gente falar sobre terminalidade, sobre o momento em que a gente se prepara para deixar o corpo. E será que isso é importante? A gente faz assim, ó. Valei-me Deus. Para de falar de negatividade. Não fala disso agora não. E a gente nunca fala sobre isso. Nós espíritas não falamos sobre isso. Nos pelamos de medo de falar sobre isso. Precisamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes disso, eu queria pedir para todos nós respirarmos juntos um pouco. Vamos respirar um pouco. Vamos imaginar que estamos na beira do mar, tá bom? E o mar está batendo, a gente está num lugar bem seguro, ouvindo o mar, e o mar está assim, ó, chuá, chuá. E eu vou convidar vocês, senhoras e senhores, para fecharem os olhos suavemente e respirarem devagar, bem devagar, pedindo a ajuda e assistência dos mentores da casa. E a gente vai respirando devagar e vai contando até 5, como se a gente estivesse descendo uns degraus. E relaxando profundamente, relaxando as pálpebras, como se as pálpebras fossem ficando pesadas. E a gente relaxa 1, desce o primeiro degrau, relaxa 2, desce o segundo degrau, relaxa 3, desce o quarto degrau, relaxa 4, desce o quinto degrau, relaxa 5. E agora é como se a gente entrasse numa gruta, uma gruta muito bonita. Respire fundo, entre nessa gruta. O mar continua batendo lá fora, chuá, chuá. E talvez você possa escutar as batidas de um coração. Tum-tá, 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 tum-tá. É o seu coração. Há muito tempo que você não escuta ele. Então respire fundo. Talvez você perceba que tem uma fontezinha de água e uma canequinha de água do seu lado. Talvez você perceba que esse coração está machucado. Machucado com as ronchazinhas batendo. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Pega um pouquinho dessa água e joga nesse coração. Talvez você perceba que sai um certo lodo dele, um limo. Você pode respirar um pouco, talvez se aliviar um pouco, sentir um alívio. Pega mais um pouquinho dessa canequinha de água e joga mais um pouquinho nesse coração. Respira fundo. Talvez você possa perceber a presença dos mentores da casa. Respire.
Sinta a presença. E talvez você perceba a batida desse coração. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. E talvez você possa ouvir o que esse coração deseja de você. Além de trabalhar feito um louco, além de tentar ganhar dinheiro, sustentar a família, realizar-se. Realizar-se como? Viver como? Respire. Sincronize-se com o seu coração. Jogue mais uma canequinha de água nele. Pegue uma toalhinha que está aí do lado. Enxugue ele. E prometa a ele que a partir de hoje você vai ouvi-lo. Ouvi-lo. E vai ficar sintonizado com ele. E a gente vai bater esse papo ouvindo ele. Você vai respirar devagarzinho. E vai voltando, voltando, sintonizado com esse tum-tá, tum-tá, tum-tá. Sentindo a presença dos mentores da casa. Cada um mais sintonizado com um mentor. Talvez sintonizado com Francisco, com Bezerra de Menezes. Com Frei Carlos. Vão respirando, sentindo, sentindo, sentindo. E venham caminhando devagar, devagar, subindo aquelas escadas. Sobe o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, o quarto degrau, o quinto degrau. E aí eu convido os senhores e senhoras, com um coração lavado e renovado, a respirar e abrir os olhos devagar. O que é que 3, 4, 5 minutos de respiração e contato com a nossa conexão no centro cardíaco aqui, no chakra do coração, não podem fazer conosco e não podem fazer com a humanidade. Vamos todos sincronizados e sintonizados, bater um papo. E aí eu posso dizer a vocês assim: eu tinha um medo enorme da morte, da terminalidade, da finitude. Um dia, sendo médico, como é que a gente pode ter medo dessas coisas, não é? A gente lida com isso o dia todo. E aí um dia eu estava angustiado e dormi pedindo que tivesse algum tipo de iluminação a respeito disso. E aí eu sonhei que estava num carro. E o carro estava subindo uma montanha. Sabe aquelas estradas que fazem assim? E eu dirigia e o carro sobrou numa curva. Quem estava ao meu lado era Daniel, meu filho, talvez alguns aqui conheçam. E o carro sobrou. E eu tomei um susto. O carro saiu da pista. E eu me vi fora do corpo. Consegui, eu nunca imaginei que aquilo seria possível. Consegui tirar Daniel do corpo. Daniel era um menininho, pequenininho, talvez uns 8 anos de idade. Consegui tirar Daniel do corpo. E estávamos nós dois no espaço, em corpo astral. E olhando um para o outro, meio estupefatos. E Daniel: meu pai, o carro. E eu olhei para ele e fiz: calma, filho, nós estamos aqui. O carro está ali. E quando olhei para baixo, o carro estava a se desfazer na ribanceira. Pá, tum, pei, tá, pum. Explodiu. De repente nós estávamos sendo levados para uma outra dimensão. E aí nos víamos como se fosse um hospital. Havia uma atendente, eu e Daniel, um pouco compungidos, tristes pelo ocorrido. Nós tínhamos total consciência do que tinha acontecido. E eu olhava para ele olhava para mim. A mulher fazia como se fosse Rosângela sentada aqui, com uma prancheta na mão. O negócio lá não era muito digitalizado não, viu?
mas não estava ainda, estava na era ainda da prancheta e do papel e da caneta, viu? Não era negócio de laptop, de não sei o que, não, eletrônico, nada disso. E aí ela perguntava, pegava alguns dados, e eu me lembro que eu perguntei a ela assim: você acha que eu conseguirei ir ao velório? E ela disse para mim assim: bom, isso eu terei que ver com o meu superior, mas olhando o seu estado assim, acho que você conseguirá sim. Acho que não tenho muita dúvida não. Me veio nesse momento um pouquinho de vontade de chorar, mas aí eu respirei fundo, olhei para Daniel, botei a mão no ombro dele, e aí, logo depois acordei. Desse dia em diante, me deu uma nova visão sobre o que estava acontecendo, sobre o que acontecia. Recentemente, tem um ano e pouco, eu tive um outro sonho. Nós tínhamos lá em casa 2 cães muito queridos. Mickey foi um cão que nós adotamos aqui no Parque de Pituaçu, e Lila, uma cadela muito bonita, uma Akita muito bonita. E eu tive um sonho, muito bacana o sonho. Eu sonhava que estava no terreno da casa, e o terreno da casa era um matagal muito grande assim. Sabe aqueles capins, aquele capim feito para cavalo comer, que você tira o capim, corta e o cavalo come? Era aquele capinzão enorme. E tinha nitidamente o lugar onde eu estava. Logo depois tinha a fronteira do meu terreno, e uma fronteira depois onde tinha um capinzal também, só que meio amarelado, parecia um campo mais de trigo. E nessa fronteira nítida entre onde eu estava, certo? E esse capinzal amarelado, estavam os 2 cães que já tinham ido para outra dimensão. Eles olhavam para mim assim, numa alegria enorme, e eu sabia que não era a hora ainda de romper aquela barreira. Eu não podia ainda romper aquela fronteira. Eu olhava para a fronteira, eles olhavam para mim, e eu fiquei a olhar para eles, e eles a olharem para mim. E nós ficamos naquela emoção, eles balançando o rabo, e como a sorrir para mim, e eu a sorrir para eles, num reencontro maravilhoso. Aí eu voltei, como se dissesse: um dia a gente se encontra. Pois bem, nós vamos falar dessas dimensões, e do fato de estarmos aqui, e de estarmos aqui, termos que estar aqui focados por muito tempo, ou por um tempo, e o tempo todo sermos assombrados por essa ideia que para nós é muito forte, e precisa ser forte, a ideia da terminalidade. Porque afinal de contas, nossa permanência aqui na terceira dimensão é finita. Ou vocês duvidam disso? Alguém duvida aqui? De que a nossa permanência aqui na Terra, como Luiz, como Rosângela, é finita? Ou alguém acha que vai ficar durante 500 anos, 600, 700, 1 milhão de anos aqui como Luiz ou como Rosângela? Então nós precisamos olhar para isso. Passa o próximo, por favor. E aí, eu gostaria de fazer algumas reflexões. Primeiro, a morte como fim. E aí nós espíritas escorregamos logo para um lugar muito interessante. E vamos de um jeito muito leviano. Mas Luiz, a morte não é o fim, a morte é apenas uma passagem. E aí nós falamos isso, viramos a página e vamos embora, como se isso estivesse resolvido. Será que é isso mesmo? Será que os senhores e senhoras estão absolutamente tranquilos com o fato da morte não ser o fim? Com o fato da morte ser uma passagem? Será? E o que é que eu faço para morrer? O que é que eu faço para morrer bem? O que é que eu faço para morrer tranquilo? Como diz Gilberto Gil, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do morrer, eu tenho medo da hora. E o que é que eu faço para na hora eu estar tranquilo, me entregar, soltar e ter a certeza que vou estar com minha mãe, com meu pai, que vou estar com Bezerra de Menezes, que vou estar com Francisco, que vou estar com todos os seres de luz? O que é que eu faço
para ter essa certeza na hora, para que na hora eu não seja arrebatado pelo medo enlouquecedor da finitude. O que é que eu faço? Será que isso é importante? Ou será que vai todo mundo sair correndo daqui? É o que a gente faz. A gente sai correndo para dentro da gente. A gente vira avestruz, mete a cabeça no buraco e vai para a escuridão. A morte não precisa ser uma escuridão. A morte precisa ser luz. A morte precisa ser conversada, dialogada. A morte precisa ser um momento, me dá a mão. A morte precisa ser um momento de companhia, passagem, olho a olho, companhia. Mas para isso é preciso que eu esteja tranquilo e que você esteja tranquilo, que nós estejamos tranquilos, porque senão a gente vai fugir o tempo todo. E a gente vai fazer com que as pessoas que amamos fiquem sozinhas no momento em que elas mais precisam de nós. E nós vamos ficar com o nosso baú cheio de culpa e de dor. E aí, por quê? Porque na verdade, nós ainda estamos extremamente impregnados, com todo respeito, de textos extremamente dúbios. São textos que remontam ao Velho Testamento, com todo respeito, que trazem um Deus cruel, irado, que pune, massacra, machuca. Quer ver? Fechem os olhos aí um pouco. A gente tem ou não tem na cabeça da gente a ideia de um Deus que machuca, massacra, mata? Aquela mulher que olha para trás, não olhe para trás. Se você olhar para trás, vira pedra. Aí a mulher olha, vira pedra. Olha, Sodoma, Gomorra vão ser destruídas por causa do pecado. O pecado mata, o pecado é morte. Prestem atenção, como essas coisas nos impregnam de tal forma, onde a gente acaba associando a morte com fracasso, com punição e com profunda culpa. Quando é que nós vamos poder reverter isso? Quando é que a gente vai poder tirar da morte a ideia de culpa, de punição, de fracasso, de falha? Eu nunca vi, nesses 31 anos de médico, ninguém que tenha perdido alguém que não tenha dito: se eu tivesse feito isso, mas eu não fiz aquilo, mas eu não fiz isso. Raríssimas vezes eu vi alguém que perdeu alguém e que não entrou no lugar da culpa. Por que é que nós entramos nesse lugar da culpa? Respirem fundo e percebam isso. Vamos ao próximo. E aí, porque nós somos materialistas extremamente. Nós somos espíritas, nós somos espiritualistas, nós acreditamos que existe uma outra dimensão. Na moral, como diz o outro, na moral, na hora de capar o gato, certo? Na hora da onça beber água, os senhores e as senhoras acreditam mesmo que existe uma outra dimensão e que os senhores farão uma passagem para uma outra dimensão? Na moral, respirem fundo. Eu acredito. É preciso que a gente realmente reflita no que é que a gente acredita. Eu já vi muito católico, muito espírita, muito evangélico, muitos seres se dizendo espiritualizados, ou seja, acreditam numa vida após a morte, mas na hora que vem o momento de fazer a passagem, estão absolutamente desesperados. E aí eu pergunto: de onde vem a sua fé? De onde vem a sua confiança? É hora de você refletir verdadeiramente. Reflita, porque a mente cartesiana, aquela que está lá em cima, ela fica o tempo todo fazendo você duvidar. Mas Medrado teve uma manifestação aqui mediúnica, e eu fui em tal lugar e vi uma carta do meu irmão que falou sobre tal coisa. Chico Xavier fez tantas manifestações, mostrando coisas absolutamente incríveis. E a gente continua duvidando, até quando a gente vai duvidar? Então eu queria que os senhores e as senhoras respirassem e perguntassem. E aí estamos ainda despreparados.
sobre essa reflexão sobre a morte. Esse despreparo nos leva a quê? Esse despreparo nos leva ao que a gente chama de distanásia. Distanásia é a distorção do processo de morte. O que é a distorção do processo de morte? Fazer com que pacientes estejam nas UTIs, pacientes estejam em unidades absolutamente sem condições de estarem, só porque nós chegamos para os médicos e dizemos: doutor, pelo amor de Deus, não deixe meu pai ir, deixe ele aí, sem nenhuma condição absolutamente dessas pessoas estarem aí. Os senhores sabem o que é uma diretiva antecipada de vontade? Conhecem isso ou não? Quem conhece aqui, levanta a mão. Diretiva antecipada de vontade. Alguém conhece, não? Ninguém? Uma diretiva antecipada de vontade é quando uma pessoa, por exemplo, meu pai teve um derrame. Eu sabia exatamente o que meu pai queria e o que meu pai não queria. Sabia. E foi uma luta para conseguir fazer o que meu pai queria, porque nem os médicos na época, meu pai faleceu em 2007, nem os médicos na época estavam preparados para seguir o que a gente queria. Luiz, você queria o quê? Eutanásia? Não. Eu queria que meu pai não fosse colocado num processo de sofrimento extremo. Meu pai dizia: meu filho, se eu tiver uma situação que seja irreversível, por favor, não me coloque num aparelho, não faça eu penar dentro de uma UTI, não faça com que o meu processo de terminalidade se avance além do que deva avançar. Pois eu me lembro que no dia que meu pai estava se desligando dentro da UTI, eu falei assim: vamos fazer uma coisa, não precisa mais fazer nenhuma rotina com meu pai, por favor. Não precisa escovar dente, não precisa mais dar injeção, ele está se desligando. Não, mas é a rotina da casa. Olha, mas isso vai atrapalhar o desenlace dele. Ele precisa se desligar em paz. Não, mas é a rotina da casa, nós precisamos fazer a rotina da casa. Vocês conseguem compreender como essas coisas são duras e são difíceis? Então nós fazemos com que, se nós não refletirmos no coração, a medicina inclusive fique antinatural. Os nossos pacientes queridos fiquem presos dentro de unidades de terapia intensiva, absolutamente sozinhos, sem ninguém. E nós, com a falsa ideia de que eles estão recebendo todos os cuidados. Eu não sei por vocês, mas eu vou falar por mim. Aqui está minha mulher e um dos meus filhos, Pedro. Eu digo aqui, se eu tiver uma situação irreversível, eu quero morrer ao lado de minha mulher e dos meus filhos. Eu não quero ser sedado na hora da minha passagem, porque eu quero experimentar nessa vida uma passagem consciente. Eu acho que eu já estou preparado o suficiente para ter uma passagem consciente. Se eu tiver dor, por favor, já existem remédios suficientes para sedar a minha dor e não tirar a minha consciência. Eu quero fazer uma passagem me despedindo da minha família. Isso é aterrorizador para os senhores e para as senhoras. Vamos em frente. Pode passar o próximo. E aí, gente, entra algo chamado comunicação. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês já conversaram sobre isso em casa? As pessoas mais idosas, as pessoas, os filhos com os pais com os filhos. A coisa mais essencial na vida é estabelecer uma comunicação corajosa e sincera com nós mesmos e com os outros. Vocês já conversaram com vocês mesmos a respeito disso? Ou não? Já falaram com os filhos? Já falaram com os netos? Já falaram com os pais? Eu pergunto aos alunos de medicina:
Vocês já conversaram com seus avós a respeito disso? Professor, como é que eu vou chegar para o meu avô e vou dizer assim: vovô, o que é que o senhor quer fazer na hora assim, assim, assim? Qual é o problema? Vocês sabem ainda coisas piores que acontecem? Pois bem, pode passar o próximo. Eu vou contar coisas piores que acontecem ainda. Coisas piores que acontecem é quando a pessoa chega para a gente e faz assim. Vocês querem ver? Digamos que tem aquele senhor mais idoso que diga assim: minha mulher, tá chegando minha hora. O que é que a gente faz com essa pessoa? O que é que vocês fazem com essa pessoa que começa a falar assim: sei não, hein? Uma hora dessa, eu acho que vai chegando minha hora, eu já estou com pouca pista. O que é que a gente faz com uma pessoa dessa? O que é que a gente faz com essas pessoas? O que é que normalmente a gente faz? Hein, senhores espíritas? O que é que a gente faz? Sabe o que é que a gente faz com essas pessoas? E se você começar com essa conversa, eu vou me embora. Tá muito negativa hoje. Ixi, eu bater na madeira. Que conversa chata, retada, rapaz. Vou-me embora. Se for um neto, fala assim: ih, vovô, não venho mais aqui, você hoje está muito chato. Eu pergunto a vocês: essa pessoa está muito chata? Ou essa pessoa está começando a refletir a partir de algo tão importante que é a terminalidade dela? Será que é um absurdo? Será que isso é triste? Ou será que isso é necessário? Você sabe o que aconteceu com meu pai? Em março de 2006. Essa história é muito importante para os senhores e para as senhoras perceberem como isso é importante. Março de 2006, meu pai começou lá em casa a falar assim: filho, meu pai tinha 69 anos, 68 para 69. Filho, estou querendo ir no Jardim da Saudade para pagar a minha cremação. Meu pai tinha um diabetes, mas não tinha nenhuma doença mais grave assim, ok? Fica olhando. Aí foi falar com meu irmão fez o quê? O que é de costume, não é culpa de meu irmão. Meu irmão disse: ô pai, que papo chato, retado, ficou maluco, foi, rapaz? Tá doido, é? Aí, meu pai parou, foi falar com a minha irmã, a mesma coisa. Minha irmã: meu pai, você tá doido, é? Pô, que conversa maluca. Meu pai veio falar comigo, como eu já trabalhava com essas coisas há muito tempo. Aí ele falou: filho, eu tô querendo ir no Jardim da Saudade para pagar minha cremação, deixar tudo certo, não sei o quê. Fica olhando. Eu disse para ele: pai, você sabe que eu trabalho muito, mas se lá tiver aberto num sábado, a gente vai lá. Pois bem, fomos lá num sábado. Primeiro, foi um dos momentos mais maravilhosos que passamos juntos. Meu pai foi lá, ele era um cara muito brincalhão, pagou a cremação dele, conversou com a mulher, viu como é que era todo o ritual, Rosângela. O caixão entra aqui, o caixão desce aqui, como é que é. Foi até engraçado, um negócio bem interessante. Imagine o cara olhando todos os detalhes. E não sei o quê. E o nome de meu pai era um nome bem esquisito. Meu pai se chamava Ursicino. Então você veja que nome. Aí ele chegou para a mulher no final, fez assim: olha, tem mais uma coisa que eu vou lhe dizer. Depois que acertou tudo, deixou cheque e tal, falou assim: olha, tem uma coisa. Se você errar meu nome no dia, eu venho puxar seu pé. Ainda falou isso para ela. Então, gente, isso é maravilhoso. Pois bem, vocês sabem o que aconteceu? Meu pai fez isso em março de 2006. Em julho de 2006, eu estava em casa, falei para Beth, minha mulher: amor, vamos lá em casa de meu pai, para a gente ver meus pais como é que estão. Pois bem, julho de 2007 não, em julho de 2007, isso. Vamos, julho de 2006, desculpe. Aí fui lá visitá-los. Minha mãe passa com uma dor no peito enorme. Fui até o quarto deles. Minha mãe estava com uma dor no peito, irradiando para o braço, para a mandíbula.
Eu, como médico, falei, minha mãe deve estar infartando. Não, para resumir a história, minha mãe não estava infartando, estava fazendo uma dissecção de aorta, gravíssima. 2 meses e meio depois de 2 meses e meio de UTI, minha mãe estava morta. Ou seja, meu pai iniciou intuitivamente o processo de morte lá em casa. Vocês conseguem perceber? Então tem coisas que a gente precisa dar ouvido. A gente está jogando para lá, jogando para cá, escanteando as pessoas sem saber de onde as coisas estão vindo. E o que é que a gente faz quando uma pessoa está querendo falar sobre aquele assunto? A gente diz, não quero, deixa para lá. Você está muito negativo. Sabe o que é que a gente está fazendo com essa pessoa? A gente está fazendo com que ela aumente a sua angústia a respeito daquele assunto. O que você está dizendo a ela é, eu não sou capaz de dividir com você isso, eu não quero lhe ouvir, eu não tenho capacidade de lhe ouvir. Agora, uma vez eu cheguei para um aluno meu, falei assim, ouça seu avô, bata um papo com ele. Vocês sabem o que aconteceu? Na semana seguinte, o aluno chegou com lágrimas nos olhos e me disse assim, professor, eu fui seguir seu conselho, e quando meu avô falou assim, olha, meu neto, eu não sei não, acho que está chegando perto da hora de eu ir. O conselho que eu tinha dado a ele foi assim, é mesmo vovô? Diga assim, é mesmo vovô? Por que é que o senhor está achando isso? Ou seja, dê a ele tipo assim, desenvolva o tema, meu avô. Aí diz que o avô passou a mão nele, nos braços dele, e falou, meu neto, acho que eu já vivi muito, naquele tempo assim, naquele outro tempo assim, eu queria mesmo isso, e não sei o que, você não se lembra de tal coisa. Diz que os dois travaram uma amizade, uma cumplicidade, um bem-querer a partir dali, que não seria possível se ele não tivesse se aberto para esse tipo de conversa. A partir dali ele virou o confidente do avô, e o avô, 1 ou 2 anos depois, veio a falecer, e aquela amizade será inesquecível para o resto da vida. Pois bem, aí vem o sentimento de impotência. De fato é disso que a gente tem medo, porque quando o outro começa a falar para a gente, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado, o que é que dá vontade da gente fazer? Dá vontade da gente fazer alguma coisa, não é? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Gente, respirem fundo. Eu posso sugerir a vocês o seguinte, não faça nada, só escute o outro, só respire fundo. Se o outro começar a chorar, vocês já ouviram falar numa invenção maravilhosa chamada lenço? Lenço é um negócio massa. Puxe um lenço, entregue a ele. E se os seus olhos começarem a vazar, puxe um lenço e comece também a colocar no seu. Porque quando 2 corações começam a conversar, os olhos começam a vazar, a gente vai para um espaço de encontro, de coração, de pedidos de perdão, de reconciliação, que vocês não têm noção. São milagres que o próprio emolduramento da morte traz para a vida. O que seria da vida se não fosse a morte, hein? Vocês já pensaram sobre isso? O que seria da vida se não fosse a morte? Se a gente não fosse morrer, o que seria? Você ia dar importância às coisas da vida que você dá? Iria? Pois bem, você sabe o que é que os estudos mostram? Os estudos mostram que uma pessoa que recebe uma notícia de que vai morrer, primeiro ela endoja. Ela diz assim, sabe, se ela for muito jovem, ela diz, rapaz, vou regaçar, vou botar para lascar, vou fazer um bocado de maluquice. Ok? Faz sentido, não faz? Depois, sabe o que é que essa pessoa faz? Ela começa a dizer assim, eu tenho pouco tempo. Rapaz, aquele meu amigo que eu fiz mal, deixa eu conversar com ele. Deixa eu fazer as coisas que são importantes. E aí essa pessoa começa a olhar para o que é importante na vida. A morte faz com que a gente comece a olhar para o que é importante na vida. Então, gente, é importante a gente começar principalmente a olhar para a nossa humanidade. Passa o próximo. Ouvir, compreender, relativizar, estar presente, tocar, sentir, estar próximo. Teve um caso de um paciente
paciente bem conhecido, que ele tinha uma complicação muito grave. Preste atenção nisso. Ia ser operado no dia seguinte. Estava na UTI. E aí, ele tinha um quadro muito grave. Ele chegou para mim e disse assim: Luiz, você acha que eu saio dessa? Eu já ia falar o que todo mundo fala. O que é que todo mundo fala? Claro, velho, claro que você sai. Só que eu não sabia se ele sairia ou não. O que é o verdadeiro médico? O que é o verdadeiro cara que está comprometido com a verdade, com o amor ao próximo? É o quê? É dizer a verdade com amor. Aí o que eu falei para ele? Ele tinha chance de sair, uma boa chance de sair. Eu disse: rapaz, você tem mais chance de sair. Mas esqueça isso. Se você não fosse sair, o que você gostaria de fazer? Sabe o que ele me respondeu? Rapaz, você consegue, ele estava na UTI, que eu converse com minha mulher e com meus filhos. Ele tinha 2 filhos, já adultos. Bom, não precisa dizer a vocês que infelizmente ele veio a falecer. A família ficou muito ligada a mim, ficou muito feliz por eu ter concedido esse momento de conversa. Vocês querem saber como foi a conversa? Porque a família me contou. A conversa foi assim: ele chegou para a esposa e disse assim: mulher, você foi o maior acerto da minha vida. Eu quero te dizer que eu faria tudo de novo, que eu me casaria com você de novo. Eu quero pedir perdão pelas coisas que eu fiz. Eu errei muito com você nisso. Se eu sair daqui, a gente vai ser muito mais feliz do que a gente foi, não sei o quê. Preste atenção. Chamou o filho mais velho e disse assim: cara, estou preocupado com você. Ele era meio destrambelhadinho. Aí falou assim: rapaz, eu não vou estar aqui. Talvez eu não esteja aqui. Eu quero que você arrume sua vida, que você tome juízo, que você tome cuidado, e não sei o quê. Um beijo, seu pai te ama, tal. Chamou o filho mais novo e disse assim para o filho mais novo: olha quanta conversa interessante. E disse assim para o filho mais novo: velho, tome conta do seu irmão. Fica olhando, coisa pesada. O filho mais novo já era um homem de seus 30 e poucos anos. Falou para o pai assim: de jeito nenhum, não me peça isso. Pai, você está pedindo para eu tomar conta de meu irmão? Meu irmão é um homem mais velho do que eu, está beirando os 40. Eu vou tomar conta dele, isso é um desrespeito a meu irmão. Você não faça isso comigo, eu não posso lhe prometer isso. O pai parou: filho, você está certo. Eu posso te pedir uma outra coisa? Pode, pai. Esteja sempre ao lado do seu irmão. Isso vai me dar um alívio no meu coração. Ah, isso você pode me pedir, pai, porque eu gosto muito dele e eu estarei sempre ao lado dele. Fique tranquilo. Gente, eu estou contando isso para vocês. Aí sabe o que foi que eu recebi da viúva? A viúva foi no meu consultório me agradecer por essas conversas e me deu o primeiro presente que ele deu a ela quando conheceu ela. Quem for lá no meu consultório vai ver esse presente. Eu estou contando isso a vocês para vocês verem quantas conversas curativas podem ser tidas nesses momentos. Vamos ao próximo? Bom, pode passar isso aí? As pessoas sentem medo, insegurança, revolta, e o que a gente precisa é estar do lado, né? Encorajar as pessoas, como eu falei. Pode passar o próximo. A gente não precisa fazer pregações. Luiz, você está falando que no centro espírita a gente está aqui para poder ficar fazendo pregação para o nosso avô, para a nossa avó, para o nosso filho, para a nossa filha? Eu estou falando que a gente não tem que ficar falando de Jesus, a gente não tem que ficar falando de Bezerra de Menezes, a gente tem que falar de amor. Porque Jesus, Bezerra de Menezes estão no amor. Francisco está no amor. A gente tem que parar de fazer pregação para as pessoas que não querem pregação. A gente não tem que bater na porta dos outros e ficar: olhe, porque o Espiritismo, olhe, porque não sei o quê. Não! A gente tem que ouvir o outro e ser amor. A gente tem que dar a mão, principalmente para as pessoas que querem ser ouvidas, que estão com medo. É isso que a gente precisa fazer. A gente tem que estar próximo ao outro. Pode passar o próximo. A gente tem
que está próximo das pessoas nos momentos que elas vão tomar decisões. Que tal? No outro dia, por exemplo, gente, isso é muito importante. Eu sei da história de uma pessoa que ia fazer uma cirurgia cardíaca. Olhe, como isso é um papo sério. A pessoa tinha uma angina de peito e ia fazer uma cirurgia cardíaca. E aí fizeram uma reunião com o médico, certo? Para decidir o futuro da pessoa. Mas estava faltando uma pessoa nessa reunião. Quem é que estava faltando na reunião? O que é que vocês acham? Quem estava faltando na reunião? A pessoa. A pessoa não estava lá. É impressionante como ainda nos dias de hoje se decide o futuro das pessoas sem as pessoas estarem lá. Na moral, vamos lá. Eu respeito todo mundo. Eu não quero que decida o meu futuro sem eu estar presente. E eu queria que vocês refletissem a respeito disso. Vocês querem que decidam a cirurgia sem vocês saberem? E aí o que disseram para essa pessoa? Não, vovô, não, papai, você vai fazer só um procedimento. Depois do procedimento vai estar tudo bem. As intenções foram as melhores possíveis. Vocês têm dúvida disso, gente? Tem dúvida? Eu não tenho dúvida. Mas isso tem que começar a mudar. E isso só vai mudar se vocês começarem a pensar, se vocês se colocarem no lugar do outro, se vocês perderem o medo de falar sobre a morte, de falar sobre essas coisas com a pessoa. Porque a pessoa precisa decidir. A pessoa precisa dizer: não, eu prefiro ficar com minha angina, e eu prefiro ficar com o risco de ter alguma coisa, mas eu quero viver até o meu último momento. Essas coisas precisam ser discutidas aqui. E isso é importante. O que aconteceu com esse homem? Ele foi para a cirurgia achando que era um procedimento. A cirurgia era muito grave, num homem de 90 anos de idade. E ele entrou em coma, foi embora. E não teve o direito de decidir essas coisas. Isso é extremamente importante. Então, a capacidade de tomar decisões. Vamos em frente. A solidão dos pacientes estoicos. O que é uma pessoa estoica? Uma pessoa estoica é aquela que diz: meus filhos não têm capacidade de lidar com o que eu estou passando. Minha mulher não tem capacidade de lidar com o que eu estou passando. Eu vou lidar com isso sozinho. Eu conheço um homem que fez tudo sozinho, marcou a cirurgia sozinha, ficou calado. Ele era o provedor da casa, ele era o retadão, ele era aquele... Ficou calado. Vocês acham que isso é legal? Essas coisas acontecem toda hora. Então, quando a gente encontrar uma pessoa, se olhem aí um pouquinho, se olhem aí, vá. Olhem aí para o lado, olhem aí. Olha, quando vocês aqui notarem que tem uma pessoa que vocês têm uma camaradagem e que ela deixou de vir aqui, e você tem um telefone dela, ligue para ela. Passe um zap para ela, pergunte: velho, você está sumido, está tudo bem com você? Nós estamos em setembro do suicídio. A pessoa pode estar passando por um problema. É assim que a gente faz. A gente liga para o outro, a gente pergunta: está tudo bem com você? Aquele cara do trabalho. Hoje em dia a gente entra assim, bom dia, tudo bem? Como vai? Senta. Então. Olha para o cara, velho, pergunta: você está bem, cara? Está tudo bem com você? Vamos olhar para a cara um dos outros. Pode ser que a você ele diga: não estou bem, cara. E pode ser que ele não diga naquela hora, mas já que você me deu aquela folga, eu estou passando por isso, isso e isso. E é assim que a gente quebra e faz uma corrente. Então, a solidão dos parentes, e aí a necessidade que a pessoa tem ali de falar. E quando ela fala, ela desopila. Sabe o que é? E aquela pessoa que teve aquele filho lá na infância e que tem medo de dizer para a esposa, e que vai levar isso sabe lá para onde? Um karma enorme, que tem vontade de dizer: minha mulher, lá atrás eu tive um menininho que eu não sei nem o que aconteceu com aquele menininho, mas eu queria encontrar ele, eu queria saber, eu não queria ir com isso. Isso é uma bobagem? Será que isso é uma bobagem? Respirem fundo
É a hora de resolver pendências, detalhes práticos, conselhos para os que ficam. É a hora de aliviar a alma. É a hora de se encontrar consigo mesmo. É tudo isso que a gente está negando a essa pessoa. Eu não vou falar. Eu não vou falar para meu pai. Eu que não conto. E se esse doutor miserável contar, eu dou uma rasteira nele, eu dou um não sei o quê, eu dou um rabo de arraia. A gente está negando que a pessoa faça a sua própria conta, a sua contabilidade interna. Somos espíritas ou não somos espíritas? Afinal de contas, o que é que a gente é? Eu mesmo como médico, nossa, quando eu sabia que eu via quando a família tinha resistência. Normalmente vinha, eu sou baixinho, né? Normalmente vinha aquele zagueiro central, bicho desse tamanho, aí fazia assim, ó. Aí eu fazia, já sei o que é, não quer que eu conte ao paciente. Fazia assim, ó. Eita! E aí fica o cara, aí fica aquelas vozinhas, né? Sabe como é a vozinha? Primeira coisa é a infantilização do paciente. Aí faz: oi querida, como vai? Você tá linda, tá bonitona, tá gatona. Agora essa é sombra e água fresca. Não tem como não desconfiar, né? A pessoa era tratada de um jeito, de repente já está sendo tratada de outro jeito. Aquele filho pedaço de cavalo, né? Aquele filho pedaço de cavalo, aí chega e faz: oi mamãe, tudo bem? Como é que vai, querida? Você acha: o que é isso? Que é isso? Olha o que está acontecendo aqui, né? E aí as coisas vão mudando e a gente vai enganando os outros, impedindo que os outros façam suas reflexões internas. O que é que eu faço quando a pessoa precisa fazer uma reflexão interna? De novo, agora eu vou fazer do lado de cá, ó. Ó, gente. Apoio poderoso, segura a mão, fica do lado, chama apoio, chama a espiritualidade. No fim, as pesquisas mostram que esses pacientes ficam melhor. Fulano vai se matar. A taxa de suicídio nesses casos, quando tem apoio, é muito pequena, é menos de 1%. Menos de 1%. A morte é uma grande oportunidade para reconciliar-se com sua vida inteira e encontrar um sentido evolutivo. O que foi minha vida? Eu fui bem? Eu fui mal? Prova final? Vou ficar de recuperação? Como é que vai ser? Tudo isso é importante para a gente. Vamos ao próximo? E aí os medos. Eu preciso discutir isso com alguém. Medo de sofrer, medo da dor, medo da dependência, medo da vida ter sido sem sentido. Como é que foi minha vida? Aí, e vocês que estão me ouvindo agora? Comecem a trazer sentido para a vida de vocês, porque a morte é uma moldura. E se a morte é uma moldura, ela tem que trazer significado para quem está vivo. Porque senão, a gente chega lá, aí faz assim: ih, rapaz, estou morrendo, e agora? E agora, maluco? Você tem que dar significado para a sua vida. Mas enquanto você está aqui, dê mais significado para a sua vida. Sua vida tem que ter muito significado. Cada momento tem que ter muito significado. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Ok? Por isso que a morte é a guardiã da vida. A morte é muito importante para que a gente olhe para a vida com muito valor. Vamos em frente. Para terminar, já estamos quase terminando. Vocês não vão me aturar muito tempo mais. Então, a morte como um processo para a família e para o paciente. Quando minha mãe estava se ultimando na UTI do Hospital Português, a gente se reuniu. Primeiro que eu vi que não estava indo para canto nenhum. Isso aqui, a minha mãe é uma paciente que não tem chance. E isso precisa ter lucidez. Daqui em diante é distanásia. A gente está distorcendo o processo de morte de minha mãe. A gente agora vai levar sofrimento, prolongamento. Liguei para um colega: fulano, o que é que você acha? Lula, eu acho que agora não tenho o que fazer. Estatisticamente, assim. Ok. Conversei com meu pai, que na época era vivo. Conversei com meus irmãos. Vamos desligar a hemodiálise. Não se aumenta mais drogas vasoativas.
Se ela recuperar, recuperou. Se não, mas não vamos fazer mais nada artificial. Pois bem, fomos comprar o caixão. E aí tem todo um momento, né, de reflexões. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar fotos e vamos fazer um mural no velório. Vamos, ela vai ser cremada. E aí nós pegamos fotos e começamos a espalhar na sala. Pedro era bem pequenininho, mas os meus outros filhos eram mais velhos, então foi muito curativo aquilo. A gente olhar aquelas fotos, a gente ria e chorava ao mesmo tempo. Você está com cara disso, o outro está com cara daquilo. Você se lembra daquele dia, você se lembra desse dia. Isso é muito bacana. E aí a gente fez um mural, fomos para o hospital. Quando chegamos no hospital, minha mãe estava realmente se desligando. A gente fez um acordo. O acordo foi: minhas tias estavam presentes. O acordo foi: esse momento é dela, não é nosso, é dela. Ela precisa ir para um lugar legal, ela precisa ir em paz. Logo, agarrar ela e dizer: não vá, fique aqui, pelo amor de Deus. Vai ajudar ela? Vai ajudar, gente? Isso é amor? Não é, isso é desespero. E aí nós fizemos um acordo, ficamos do lado dela, cantamos a música de Francisco, cantamos Nossa Senhora. Ela foi se desligando, até parar. E aí, eu vou entrar aqui. Aceitar. Quando minha mãe parou, e aí você fica ali, com a essência da pessoa que você mais amou na vida, né? No outro dia eu estava brincando com o Pedro, não foi, Pedro? A gente indo para a escola, ele nem lembra disso. Eu perguntei: filho, quem é que você mais ama na vida? Ele parou assim, tomou um susto, fez: zorra, que encruzilhada meu pai me botou. Eu digo: calma, velho, que eu lhe tiro já disso. Eu falei: é claro que é sua mãe. Aí ele olhou assim para mim e fez: mas em segundo lugar é você. Porque a mãe é a pessoa mais importante da nossa vida. Desculpe, viu, senhores homens? Desculpe. As mulheres são os seres mais importantes mesmo do planeta. Elas geram homens e geram mulheres. Elas sabem a dor da labuta do dia a dia, zorra. Elas são mulheres maravilhosas. Então, você está com aquele ser mais amado ali, você respira fundo. E aí eu olhei e fiz assim: eu aceito. Quando eu falei isso, me veio uma onda. Foi um dos momentos mais sublimes que eu já vivi. Quando eu cheguei no Jardim da Saudade, tinha uma moça linda, sentada 2 capelas depois. A menina balançava a cabeça, eu acho que eu contei para você. Aí ela falava assim: meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Me deu uma vontade de sentar do lado dela, abraçar, mas eu digo: aí já é demais, né, Luiz? Você está na sua dor, vai se meter na dor do outro, seu miserável. Fique quieto, viva a sua dor, rapaz. Para com essa mania de querer tirar a dor dos outros. Aí eu digo: tadinha dessa menina, deixa ela lá na dor dela. Hoje não é dia do cuidar da dor dos outros. Mas aquilo me cortou o coração, porque ela estava em pleno desespero. E eu acho que esse desespero vem porque a gente não reflete sobre a morte. A gente não reflete a necessidade que minha mãe tinha de ir embora. Minha mãe não podia mais ficar aqui. Bom, aceitação de quem cuida, aceitação de quem vai, aceitação de quem fica. Gente, é fácil. É fácil. Não é fácil. E o nosso trabalho aqui é aceitar. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Quando chove e você marca um programa bacana, você fica brabo porque choveu? Mas choveu. A chuva é um fenômeno e ela cai. E você fica: eu não aceito porque choveu. Eu não aceito. Olha, estou muito brabo porque choveu. Mas nós somos muito infantis, porque a gente sabe que a morte é um fenômeno. E a gente fica brigando com o que aconteceu. Eu não aceito. E a gente para a vida toda nossa nisso. A gente não coloca essa força para poder chorar nossas mágoas, transmutar nossa raiva e fazer com que isso faça com que a vida da gente vá à frente. A gente fica empacado nesse lugar. Ok? Vamos em frente para terminar. E aí o luto.
eu comecei a cantar Roberto Carlos. Eu comecei a cantar, aprendi. Cartas já não adiantam mais, quero ouvir a sua voz. Minha mãe adorava Roberto Carlos. Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo. Um dia o telefone tocou, não foi? 9 horas. Ela fazia, sua mãe. Aí um dia o telefone tocou, ela tinha morrido. Eu digo, amor, minha mãe. Aí ela falou, não é sua mãe. Eu ia chorando para a escola baiana para dar aula. Eu ia não sei o quê. E aí, deixem a lágrima vir, só não se afoguem nela. E aí, gente, um determinado dia, eu fazendo um curso de hipnose ericksoniana, eu usei um pouco hoje com vocês aqui, falei disso, falei desse trabalho meu, desse luto. E aí a terapeuta falou assim, Luiz, eu queria que você cantasse, porque eu vou trabalhar com a pessoa que perdeu o pai. Pois bem, eu cantei essa música de Roberto Carlos. Quando eu cantei, foi um trabalho tão bonito, as pessoas se emocionaram. Eu achei que meu luto estava resolvido. Meu luto não estava resolvido, mas que bonito. Primeiro, é vivendo o luto que o luto se resolve. Segundo, é trabalhando que a gente recebe. É dando que a gente recebe. Olha o que aconteceu nesse dia. Eu estou cantando para a paciente, para ela trabalhar o luto do pai dela. Quando eu terminei a música, eu falei para a terapeuta, veio outra música. Aí eu percebi que veio uma música muito mais bonita do que essa. Não desprezando o Roberto Carlos, que é o rei. Mas veio uma música que tinha muito mais a ver com o fim do meu luto. E para terminar, eu queria, só um pouquinho, daqui a pouco você vai botar, eu queria terminar esse trabalho aqui, primeiro dizendo a vocês, deem uma chance a ouvir a terminalidade. Vale a pena ouvir, escutar essa parte da vida. Vale a pena dar ouvido às pessoas que estão angustiadas com isso. Vale a pena acompanhar as pessoas que estão indo embora, porque há muita luz nesse lugar. E aí, para terminar isso aqui, eu queria que a gente agora, cada um de vocês pensasse em uma pessoa que foi embora. Com muito amor. Eu vou pensar em minha mãe, em meu pai. Eu queria que vocês trouxessem aqui a ancestralidade de vocês. E eu queria dedicar isso aqui aos nossos ancestrais, que fizeram com que a gente ainda estivesse aqui. Eles carregaram a gente no ombro. A gente está aqui por causa deles. A meu pai, a minha mãe, eu rendo todas as homenagens. A meus avós. Que Deus abençoe vocês no lugar de merecimento de vocês. E quero pedir também que vocês abençoem, né? Que a espiritualidade abençoe a ancestralidade de vocês. A música que veio foi essa aqui que eu vou botar. Olha como foi maravilhoso isso. É a música que eu homenageei minha mãe e também homenageei meu pai. Então, vamos colocar essa música. Que muda o dia, minha alegria dá pra ver. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. É só pensar em você que muda o dia. Minha alegria dá pra ver, não dá pra esconder. Nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você. Vontade de viver mais,
em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você, vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. Só pensar em... Quem sabe canta, que muda o dia, minha alegria. Vamos trazer nossos ancestrais pra cá. Não dá pra esconder, nem quero pensar se é certo querer o que vou lhe dizer. Um beijo seu e eu vou só pensar em você. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você, vontade de viver mais em paz com o mundo e comigo. Se a chuva cai e o sol não sai, penso em você, vontade de viver mais em paz com o mundo e consigo. É só pensar em você. Obrigado.